Estamos de volta e a gente vai continuar repercutindo aqui o plano de socorro do governo com o presidente da Bipesco, Eduardo Lobo, que já está aqui com a gente para poder a gente conversar um pouco sobre esse plano aqui divulgado. Eduardo, antes de mais nada, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui cedinho com a gente para conversar sobre esse plano agora anunciado. Muito bom dia, é sempre um prazer estar com vocês aqui, trazendo as informações do setor de pescados e comentando sobre o que está acontecendo. Eduardo, vamos lá, né? Recentemente você tinha expressado já um certo descontentamento mesmo, né, com o andamento dessas discussões junto ao governo, tanto para negociação das tarifas, como também para um plano de ajuda que as conversas, as reuniões que vinham tendo até a semana passada pareciam não avançar muito em relação a efeitos práticos, né? Não tinha uma medida efetiva, principalmente direcionada ao setor de pescados, que tem uma parte muito abrangente ali do setor produtivo nos micro, né, produtores, micro pescadores. Agora, com esse plano que foi anunciado, qual que é a tua percepção? Realmente vai ser de bem-vinda ajuda? É o que vocês estavam esperando? Está dentro realmente do que vocês planejavam para poder conseguir passar por essa crise tarifária? Olha, a gente recebe com tranquilidade os anúncios de ontem. O montante ofertado é um montante que atende às expectativas de todo o setor privado, principalmente de pescados, mas eu acho que hoje e amanhã são dias muito importantes, porque a regra do jogo, as normas e o mais importante, vamos falar a verdade, de todo o plano, o mais importante é a linha de crédito que foi ofertada. A gente precisa tirar 3 dúvidas. Primeiro, qual é a taxa? Não adianta a gente ter um volume grande e se a taxa não for execuível, se a taxa não encaixar, porque o empresário ele vai ter que se endividar. Ele não queria se endividar. Ele vai ter que se endividar para sobreviver, para poder manter seus estoques, para poder se oxigenar até que as alternativas aconteçam de mercado. Depois, como é que vai ser a adesão? Quais são os critérios que os bancos vão usar para ceder esse crédito? Se realmente forem facilidades, forem direcionados às empresas que precisam, às empresas exportadoras, isso vai ser muito bom. A gente vai ficar muito feliz. E por terceiro o presidente e o ministro Haddad ontem disseram que as empresas que precisam mais vão ser priorizadas. A gente precisa que o setor de pescado seja priorizado. Então, hoje, as normas, as taxas vão ser anunciadas e formatadas pelo Conselho Nacional. O Ministério da Indústria e Comércio vai normatizar a adesão das empresas. E os limites de crédito para cada empresa, eu imagino que serão direcionados pelo BNDES para os outros bancos trabalharem com o que for orientado. Então, são variáveis importantes. Não adianta um plano que tenha um montante bonito na medida provisória, mas que não chega a quem precisa realmente. A gente está otimista, mas observando a velocidade que vão dar, a efetividade para que o dinheiro chegue a quem precisa. Pois é, eu quero pegar até o gancho nessa questão da velocidade para que isso seja realmente executado, porque além dos 30 bilhões, e que ainda resta essa dúvida sobre quanto, né, que vai ser de taxa de juros aplicado para essa linha de crédito, a gente tem um fundo garantidor que vai ser ampliado, cerca de 4 bilhões e meio nesse momento, mas para esse fundo garantidor ter, para que as empresas tenham acesso, algumas reuniões ainda precisam acontecer no CMNE para que algumas normas regulativas sejam definidas, ou seja, reuniões que ainda serão executadas, segundo o próprio secretário da Fazenda, durante essa semana. Esse é o ponto. O outro ponto a gente tem também, no pacotão todo, a possibilidade de compra pelos estados e municípios sem licitação dos produtos, principalmente, né, aqueles perecíveis que possam ser redirecionados agora para o consumo interno. Dada a experiência, Eduardo, que você já tem, né, como presidente aí da Bipesca, esses processos de compra governamental, mesmo tirando licitação, isso atende à celeridade nesse momento que vocês precisam para não perder produção?
Olha, a nossa preocupação com a velocidade, ela é muito grande e a gente entende que toda vez que a gente cria um plano muito abrangente, a gente perde mobilidade. A nossa expectativa era que fosse um plano muito pontual, atendendo direcionado exatamente para quem precisa. As empresas que estão cadastradas e já listadas dentro do Ministério da Indústria e Comércio não são um número de 100, 200 empresas. São menos de 60 empresas no setor de pescados. Ou seja, é fácil identificar quem está necessitando para que a gente não dê linha de crédito para quem não precisa. A gente está focado aqui no tarifaço em empresas que sofreram com suas exportações para os Estados Unidos e ponto. Com relação às compras governamentais, se o governo quiser efetivamente fazer as compras de produtos de empresas que iam exportar e não exportaram rapidamente por dispensa, isso é muito bem-vindo, dá para fazer isso em 30 dias, se for vontade política e se debruçarem a partir de hoje a chamar as empresas e a gente fazer as ofertas. Então, isso não é uma coisa difícil. Agora, se essas compras governamentais por dispensa de licitação abranger outras empresas, abranger outros produtos que não destinados à exportação, a gente vai ter uma coisa mais morosa, a gente vai ter uma coisa que vai andar lento e uma coisa perigosa. Uhum. Será atrelado, né, também esse acesso ao plano de ajuda nesse momento pelo governo à manutenção dos empregos, né? Uma Câmara Especial, inclusive, será criada para fazer esse tipo de acompanhamento. Eduardo, será possível realmente passar por tudo isso? E aí eu faço aqui uma ponderação relevante. A gente já tem a tarifa sendo executada desde a última semana, ou seja, portanto, a gente já tem uma semana de execução da tarifa. Na situação que estamos hoje, será possível manter todos os empregos sem realmente cortar vagas ou, enfim, repercutir sobre isso para conseguir ter acesso a esse plano de ajuda? Isso é realmente palpável nesse momento? É factível com o segundo conceito, com a seguinte premissa. Na hora que o empresário, a empresa exportadora, tiver acesso à linha de crédito, a partir desse dia é possível se manter os empregos, assumindo um compromisso de manutenção de postos de trabalho. Porém, todos os dias a gente vai desarrumando a cadeia produtiva, ela vai diminuindo, postos são perdidos. Então, a velocidade ela é proporcional à manutenção dos empregos. Repito, é possível se manter os empregos a partir do D0 da chegada do recurso às empresas exportadoras. Antes disso, os empresários estão tentando manter da maneira que podem os postos, porque ninguém quer demitir, ninguém quer desmanchar uma cadeia tão importante, ninguém quer fechar o seu negócio, muito pelo contrário. Mas agora a gente corre com a velocidade. O empresário hoje, ele não sabe o que fazer. Ele está aguardando que a regra minuciosa, o detalhamento seja posto. A partir desse momento, ele vai correr para os bancos, os empresários que precisam realmente, e vai tentar se habilitar esse crédito. É nessa hora que a gente tem que ter agilidade. Mas eu acho que o próximo passo agora, das próximas 48 horas, é: que taxa é essa? Porque se a taxa não for convidativa, nada disso tem valor. Uhum. Agora, Eduardo, um outro ponto que eu quero trazer contigo é a questão da diversificação de mercados, porque ontem no discurso do presidente Lula ele fez questão, né, de reforçar que não está anunciando agora retaliação, que o Brasil não quer partir para a briga sem antes negociar. E que, inclusive, tem enfatizado negociações com outros mercados, com outros países, outras economias. Na situação do pescado, a diplomacia comercial, agora a diplomacia brasileira, buscando por novos mercados, isso realmente representa uma alternativa viável para o setor de pescados? Eu te pergunto isso porque há exemplo, e eu lembro da gente, acho, ter conversado sobre isso, há exemplo do mercado europeu, né, que embargou já o pescado brasileiro desde 2017, se não me falha a memória. Como que o senhor avalia, então, essa possibilidade de reverter esse cenário para outros blocos econômicos que tem algum tipo de bloqueio, né, para o pescado brasileiro, ou de abrir novos caminhos, novas frentes? Tipo assim, ainda é uma saída viável para o setor de pesca?
Olha, no primeiro momento, a gente tinha uma expectativa muito grande que o Brasil conseguisse uma interlocução com o governo americano e que a razoabilidade viesse à mesa, que os ânimos baixassem e que a gente, em pouco tempo, encontrasse uma tarifa que deixasse o Brasil competitivo ou mesmo que os pescados fossem excluídos rapidamente da lista e caísse na exceção. Mas a gente viu pelos últimos dias que essa negociação ela não está acontecendo. O governo brasileiro tem a sua política externa, e isso é uma coisa particular do governo, ele é quem tem que decidir como é que vai atuar. Nós, do setor privado, temos apenas que encontrar os nossos caminhos e sobreviver e pedir ajuda do governo na hora que a coisa tiver ruim para a nossa cadeia produtiva. A nossa única alternativa a médio e longo prazo realmente é novos mercados, mas a gente está numa situação muito grave, por isso da nossa angústia e da nossa necessidade de uma priorização com os pescados. Nossa maior alternativa seriam todos os países do mercado comum europeu. E isso já foi dito, agora não são 15 dias, há quase 30 dias que eu venho falando nisso, que a gente vem falando repetidamente, mas isso já está numa escala que só quem pode resolver é o presidente da República, com o seu cacife político, com o seu conhecimento, com a sua dimensão, numa ligação para a presidenta da Comunidade Europeia, para que ela interceda e faça uma liberação daquele mercado para que o Brasil possa exportar e voltar a fornecer os pescados que eles tanto precisam e tanto pedem há tanto tempo. Outras alternativas nós estamos procurando, mas ninguém deixou de fazer isso nos últimos 10 anos. É que a maioria dos países que poderiam ser nossos clientes são nossos maiores competidores. Quando o presidente fala, vamos para a Índia, é muito bom o mercado indiano realmente, mas não é para os pescados, é para outros produtos. Os indianos são competidores com o Brasil no camarão, os indianos são competidores com o Brasil na tilápia, os indianos são competidores do Brasil na lagosta, no atum, numa série de produtos. A mesma coisa acontece com os vietnamitas, a mesma coisa acontece com os australianos, a mesma coisa acontece com os chineses. Então, não é falta de dedicação do empresário em buscar alternativas, é que realmente abrir novos mercados é o óbvio, mas alguns produtos têm mais facilidades, outros produtos você precisa de uma adequação de hábito alimentar, de corte, etc. e tal. E quando a gente fala em pescados, a gente fala em 480 itens, é a pauta de produtos pescados que o Brasil tem e trabalha muito bem. Então, Eduardo, se for pensar num bloco econômico ou num país, seria realmente a Europa, seria reverter essa situação que a gente tem de uma suspensão para importação, né, de pescados brasileiros, hoje no bloco europeu, o bloco europeu que poderia ser, então, essa solução de adequação de produção. É isso. Índia, por exemplo, não funcionaria porque é um concorrente nessa situação. Exatamente. O Ministério da Agricultura, o ministro Fávaro, ele é o grande vendedor do agronegócio brasileiro. Ele tem, com sua equipe, travado batalhas e aberto vários e vários mercados. Mas quando ele fala no agronegócio, ele fala de uma maneira muito abrangente. Uma abertura de mercado não significa que ela atende a todos, ela atende a uma parte. Hoje, nesse momento, o pescado tem que ser olhado com prioridade. A gente tem que focar na abertura do mercado comum europeu, a gente tem que dar prioridade às empresas de exportação de pescados do Brasil no acesso a essa linha de crédito, tem que ter prioridade, porque vai todo mundo correr. E isso é um funil. Não adianta que ninguém vai conseguir, é humanamente impossível, os bancos priorizarem todos. Então, essa lista de priorização tem que vir logo determinando que quem está sofrendo e que tem uma necessidade maior com um volume de dinheiro menor, porque, inclusive, quando eu falo que a necessidade do setor de pescados beira 800 milhões, é um valor muito pequeno diante de uma linha de crédito de 30 bilhões. E aí vamos aguardar taxa e quais são os critérios de adesão, né? Porque também não adianta ter uma taxa barata e os bancos exigirem tantas coisas para que o empresário tenha acesso que fique inviável
conseguir esse socorro. Quero muito agradecer, Eduardo, o teu tempo aqui conosco. Conversei com o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Espero encontrar-te mais vezes por aqui, talvez em momentos até melhores para poder a gente falar mais sobre o setor, meu querido. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, mas a gente tem evoluído, né? A gente já teve situação pior. No anúncio do tarifaço, a gente não tinha perspectiva, as sugestões foram dadas, a gente ficou feliz porque todo o plano anunciado ontem estava no expediente da Abipesca e nas sugestões que ela tinha solicitado ao governo. A gente está otimista.